As clínicas e hospitais particulares se mobilizam e devem receber ainda nesse ano vacinas contra a Covid-19. Para falar sobre essa expectativa do setor privado da saúde, a gente recebe agora, aqui no Jornal da Manhã, o Dr. Sidney Kleiner, presidente do Hospital Israelita Albert Einstein. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Bem-vindo. Tudo bem, Tiago? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Tudo bem. Bom, doutor, claro que há uma ânsia pelas vacinas, a questão do poder público que ainda não recebeu todas as doses, mas esse também é um problema de todo o mundo. Eu pergunto, o senhor como dirige um dos principais hospitais privados aqui do país, e eu pergunto, qual que é a expectativa? O que se esperar em relação da entrada desse setor privado na questão das vacinas? Muito se critica, diz que é uma questão antiética, porque primeiro deveria se priorizar o setor público, mas como que isso pode ser destravado para justamente ajudar também a imunização dos brasileiros? Bom, Tiago, independente do momento da entrada das vacinas para o setor privado, eu tenho aqui a convicção de que o momento atual de escassez ele deve privilegiar, assim como em todo o mundo, que a população seja vacinada de forma mais rápida na sua totalidade. Só há um meio de fazer isso no país, que é o SUS sendo vacinado. Então, eu não vejo aqui um ambiente propício, nem por parte das clínicas de imunização, nem por parte de organizações como a nossa, de comercializar vacinas. Eu acredito que o nosso papel do setor privado ele tem que ser um papel que auxilie o SUS a fazer o programa de vacinação da forma participando com logística, com capilarização da aplicação, com armazenamento e não simplesmente adquirir vacinas para que ela seja disponibilizada a quem tem a possibilidade de compra. Isso é a postura nossa aqui, a postura do Einstein também. Eu vejo aí a oportunidade do setor privado participar no auxílio ao SUS e não fazer em paralelo a vacinação para quem tem acesso. E como se faria esse acordo? O Einstein compraria também vacinas e repassaria ao setor público? Seria mais ou menos Não, isso? a gente vê aí a escassez em todo o mundo. Há uma verdadeira corrida em busca de vacinas que, obviamente, elas estão escassas para o mundo todo. Nenhuma empresa acenou com o fato de vender ao setor privado aquilo que não está conseguindo que seja vendido para os governos, para os países. Então, eu vejo a forma de participação do setor privado não como uma agilização da compra, e sim como algo que possa facilitar a aplicação num número mais veloz a maior parte da população em parceria com o SUS, assim como organizações filantrópicas, o Einstein inclusive vem participando no atendimento à pandemia no ano passado, com disponibilização de conhecimento, com pesquisa, com hospitais, com atendimento à população do SUS, independente daquilo que nós fazemos no setor privado. Certo. Agora, doutor, quando chegarem os imunizantes para a rede privada, o senhor acredita que vai ter filas também para o acesso a esses medicamentos? Essas filas deverão seguir ordem de prioridade também para pessoas de grupo de risco ou não? Quando pagar, já fica na fila para ser dos próximos a tomar a vacina? Bom, Adriana, eu vejo aí a oportunidade, quando nós tivermos disponível a vacina para o setor privado, não vai haver escassez. Eu vejo que esse cenário só deva acontecer quando a vacina estiver amplamente disponível, a semelhança do que ocorre hoje com outras vacinas, seja para qual prevenção for. Quer dizer, existe a opção de ir ao setor público e existe a opção de ir ao setor privado. Independente disso, eu vejo a priorização como um verdadeiro ativo de diminuição de mortalidade. Haja visto que as pessoas de maior risco são aquelas que mais enchem os hospitais, porque são os pacientes que acabam necessitando de cuidados intensivos. Então, a priorização ela é necessária enquanto a vacinação ela é escassa. Enquanto a gente tiver uma ampla disponibilidade, nós imaginamos que toda a população de mais alto risco já esteja vacinada. E aí sim a gente pode dispor num cenário futuro, e aí eu com otimismo eu vejo isso acontecendo no segundo semestre, haja visto as grandes pesquisas que estão em andamento e novos entrantes, novas empresas com seus imunizantes também entrando no mercado. Mas eu só vejo essa disponibilidade do setor privado no momento quando não houver a escassez, não houver falta para o setor público. Doutor Sidney, agora a pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel.
Doutor, bom dia. Eu queria saber como o senhor João. vê esse argumento usado, por exemplo, pelas empresas que estavam naquela negociação com a AstraZeneca de trazer doses para o Brasil. E o argumento é o seguinte: para cada dose que a empresa do setor privado adquirir, ela também vai disponibilizar uma dose para o SUS. Portanto, ajudaria todo mundo. E, nesse caso, as doses do setor privado ficariam a cargo das empresas, talvez dando para os seus funcionários ou outras escolhas. Como o senhor avaliaria, portanto, esse tipo de proposta? Eu particularmente vejo isso como uma série de inequidades, né? A gente está buscando sempre aquilo que a nossa Constituição previu ao criar o SUS, que é a equidade. Quando você disponibiliza de modo privado para o funcionário de uma empresa, obviamente essa empresa está mantendo a sua produtividade e alguém na ponta que vai adquirir o produto dessa empresa pode ser que não tenha ainda a oportunidade de ser vacinado, independente do risco. Então, portanto, aí eu vejo, apesar da boa vontade das empresas de ajudar o SUS vacinando uma parcela da população, isso pode, no fim das contas, ser mais um dado de que quem tem acesso ao setor privado, por exemplo, o colaborador de uma empresa, irá passar na frente do SUS, deixando muito claro aí um exemplo de inequidade. Quer dizer, ajuda uma dose para uma dose para outro, mas não resolve o problema da forma como eu vejo. Doação da compra de empresas daqueles 33 milhões de vacinas 100% para o SUS, aí sim é algo que poderia contribuir na aquisição. Porém, nem isso está disponível, assim como as empresas já demonstraram. Dr. Sidney Klein, na semana passada, as autoridades aqui de São Paulo disseram que a situação do coronavírus melhorou um pouco em relação a internações e o Einstein é sempre um termômetro de como que está a situação. Como é que está a UTI com pacientes com Covid-19 nesse momento no Einstein, por favor? Bom, de fato, Tiago, a gente observou a partir de novembro um incremento cada vez maior do número de pacientes, ainda ajudado, ainda mais exponencializado nas festas de Natal e Ano Novo, o que fizeram com que o Einstein chegasse a 155 pacientes portadores de Covid internados aqui, vários deles em UTIs, quase metade, né? E o que a gente viu desde a última semana é uma estabilização em torno de 140, 145 pacientes. Hoje a gente já vê aí abaixo de 140 o índice de ocupação de leitos de Covid. Existe aqui uma expertise acumulada ao longo de muitos anos de fluxo, de transformação de alas em alas para Covid. Isso foi feito bem antes do início do enfrentamento da pandemia. Então a gente tem deslocado alas para Covid conforme a demanda exige. E ainda não chegamos, graças a Deus, a um esgotamento dos leitos de UTI. O que a gente vê agora, de fato, é uma diminuição da procura, uma diminuição, apesar de que pequena, né? Isso está sendo observado em alguns estados do país, e aqui acontece a mesma coisa. E, presidente, como o senhor, o hospital, estão se preparando, estão vendo as preocupações com as novas cepas do coronavírus, essa especialmente que foi descoberta, parece que no Amazonas, no Brasil, e que teria um poder de transmissão muito mais rápido, também, quem sabe, a capacidade de provocar sintomas mais graves e, principalmente, atingir outras pessoas mais jovens que não seriam as consideradas grupos de risco? A gente está vendo aí a ciência produzir uma enormidade de trabalhos, né? Essas cepas mutantes, de fato, elas são mais transmissíveis. Agora, o medo, no meu modo de ver, ele reside no fato de que, se a gente não tiver uma velocidade tão grande da vacinação e rápida para a maior parte da população, a gente expõe a população para que ocorra mais mutações e, quem sabe, mais para frente as vacinas deixarem de serem tão eficientes contra a atual disposição genômica do vírus e deixar de ter o mesmo efeito para aquelas mutações. Então, a gente observa isso com muito cuidado, com ainda um certo receio. Agora, a transmissibilidade, ela de fato é mais transmissível desde que as pessoas se exponham da maneira como estão se expondo desde as viagens de fim de ano, das festas, das comemorações. Então, essa transmissibilidade, obviamente, ela é impactada muito mais pelo comportamento das pessoas, finais de semana, a gente viu praias lotadas aqui no litoral paulista. Então, a minha preocupação ainda ela é muito grande com respeito a comportamento e às precauções da nossa população. De fato, as mutações preocupam,
pela chance de tornar a vacina menos efetiva, e nós temos que procurar outras modalidades de vacina, e também por aquilo que a gente não conhece, mas os trabalhos têm mostrado até uma interferência genética naqueles pacientes que vão se comportar com quadros mais graves ou menos graves, independente do risco. Mais uma pergunta, Joel. Doutor, a gente tem discutido muito aqui em São Paulo a questão da volta do fechamento de restaurantes aos fins de semana, né? E os representantes do setor dizem que, olha, seguindo todas as regras, mantendo a máscara quando se levanta, o distanciamento entre as mesas, é seguro ir aos restaurantes. É verdade isso? Mantendo as regras, um ambiente como um restaurante é seguro para o consumidor? Olha, existe aí a oportunidade de se tornar o ambiente mais seguro caso ele tenha a circulação de ar, seja ambientes mais abertos. Eu acho que existem soluções, além, obviamente, talvez de manter um subsídio maior a esses restaurantes, mas existem chances de torná-los mais seguros. Por exemplo, em Nova York, assumiu-se que os restaurantes só seriam permitidos com as mesas na calçada e não com ambientes fechados. Isso está comprovado que, independente do distanciamento, em ambientes fechados, a transmissibilidade ela pode acontecer com base em aerosol, não necessariamente em distância muito perto, né? E colocando tudo isso em ambiente aberto, ao ar livre, você minimiza muito esse risco. O que acontece é a oportunidade de você incentivar para que isso seja feito nos restaurantes, mas, de novo, muito mais importante é a sensibilização da população para que o comportamento seja diferente com base em aglomeração, com a frequência a esses restaurantes de uma maneira muito lotado. Quer dizer, eu acho que existe sim a oportunidade de trazer isso para uma ambientação mais segura, especialmente em ambientes mais abertos. Doutor Sidney, só para fechar aqui a nossa conversa, até a título de curiosidade, qual a porcentagem de funcionários do Einstein, os funcionários que já receberam a vacina? São profissionais, obviamente, de saúde, que têm todo o direito de receber essa vacinação, e o que muda na expectativa de trabalho deles? Claro que eles vão trabalhar com um pouco mais de tranquilidade a partir de agora. Olha, Tiago, o que aconteceu aqui ao longo da pandemia toda foi uma comprovação de que os funcionários que acabaram sendo contaminados, quase que a totalidade, ou a imensa maioria, se contaminaram na comunidade e não nos ambientes de trabalho, onde as medidas de proteção elas são exigidas e são muito observadas. Quer dizer, os funcionários ficaram mais tranquilos, mas a porcentagem é aquela determinada pela Secretaria Municipal da Saúde, que privilegiou ainda a linha de frente de atendimento para a Covid. Quer dizer, quem trabalha em UTI, em pronto-atendimento, sejam médicos, sejam enfermeiros, técnicos de enfermagem, foram priorizados. Mas a necessidade de todos os profissionais de saúde que aqui militam, a gente está muito distante ainda de chegar, dado a escassez desse momento inicial das vacinas que foram dispostas. Então, a porcentagem ela ainda é pequena, porém aqueles que atuam na linha de frente estão imunizados, receberam a vacina, estão mais tranquilos, mas, de novo, a contaminação ela foi muito maior na comunidade do que dentro do nosso hospital. Dr. Sidney Kleiner, presidente do Hospital Albert Einstein, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, pelas informações e boa semana, até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço, boa semana a todos. Obrigado.